Retornamos, caríssimo estudante, e agora para a gente revisar o que a gente viu aí nessa aula, ok? Bora lá então? Dá uma olhadinha no nosso slide aí com a Prof. Iris em Educação Física. Então nós falamos aí sobre a mídia e os padrões de beleza, né, caríssimo estudante? Quão importante a gente ficar atento. Lembra de fazer essa prática que eu lancei para vocês, de observar aí quais os conteúdos que tu anda acompanhando nas mídias, o que isso tem te influenciado, manda que eu quero acompanhar de pertinho, hein? Prof, cobra mesmo o nosso estudante que eu quero ver aí qual o retorno disso tudo. O que a gente vai verificar, aprender e ser surpreendido, ok? Muito bem. Nós falamos nessa aula sobre o corpo na educação física, nós falamos também, falei aqui com você sobre os tipos de corpos, sobre os padrões de corpo e a influência midiática. Na sequência, a diversidade humana e cultural. Falei da fragilização e submissão adolescente. E por último, a inserção aí da atividade física para a saúde e para a estética, certo? Muito bem. Uma coisa que a gente viu nessa aula foi o que, Prof. Iris? Que há uma diversidade muito grande de pessoas. E aí eu vou entrar nesse slide aqui para conversar contigo de novo, para te lembrar, né? A gente tem que sempre recordar, nós somos diferentes, biologicamente nós somos diferentes, socialmente nós somos diferentes aí, culturalmente, e a gente tem que levar em conta tudo isso, a gente tem que valorizar isso tudo, certo? Muito bem. E a gente também tem que prestar atenção quanto que a gente é manipulado aí pela mídia e o quanto que isso pode causar aí um certo desconforto, uma certa incongruência entre o que eu olho no espelho e aquilo que eu sou, entre aquela expectativa e a realidade, sabe? Então é nisso que a gente está falando. Um outro ponto que eu mencionei com vocês aqui em aula foi a questão sobre os tipos de corpos. E aí a gente tem o endomorfo, tem o mesomorfo e o ectomorfo. Lembra? Pois é. No endomorfo, então eu tenho pessoas com corpo mais arredondado, né? Eu tenho mais arredondamentos aí de abdômen, eu tenho mais arredondamentos e encurtamento de pescoço, né? A estrutura corporal leva a uma pessoa obesa, certo? O mesocorpo já são pessoas que têm um corpo com maior e melhor definição muscular. Então o que fica evidente? Definição muscular. Eu consigo perceber aí definições dos acabamentos da musculatura. O que fica em evidência é o músculo mesmo. E essas pessoas entram no grupo das pessoas mais atléticas, certo? E o outro grupo, o qual eu mencionei aqui, foi o ectomorfo, que são aquelas pessoas mais esguias, mais magras, compridas, sabe? Aquela que a gente fala, nossa, é um verdadeiro acaba-rancho, né? Porque essas pessoas, elas são muito magras, muito esguias, muito finas, ok? Então a gente consegue aí, a grosso modo, perceber esse tipo de padrão corporal aí, que são mais magras, mais finas, ok? Falei para você também com relação a esses padrões de corpos que a mídia coloca e o quanto que há manipulação por trás disso tudo, né? A retirada de uma ruga, o arredondamento, o afinar da cintura, né? Então tudo isso pode ser manipulado hoje em dia através aí da internet, através aí das mídias sociais. E de todos os aplicativos, software, todo esse aparato tecnológico que tem hoje em dia, dá para se mexer. Uma coisa que eu vi uma vez, gente, vocês ficam abismados. Alguns filmes que a gente assiste, sabe? Às vezes tá lá uma civilização, um povo passando por um riacho, passando por um rio, e vocês acreditam que naquela cena não tem rio? Pois é, então se eu já conseguir colocar um rio, o que é uma ruga no rosto, né? O que é um cabelo negro, preto, ficando loiro, né? É muito rápido fazer essa mudança. Então a gente tem que ficar atento a isso também.
e não ser escravo. Não sucumbir aí a isso tudo, principalmente vocês, caríssimos estudantes, que estão nessa fase aí de serem mais atentos a todas essas informações midiáticas, certo? E aí eu consigo perceber através de várias pesquisas que aqueles jovens, aquelas crianças que desde quando pequenos têm a prática do exercício físico nas suas vidas, elas têm aí grandes benefícios relacionados aí à composição corporal, em relação ao colesterol, em relação à pressão sanguínea, em relação aí o açúcar no sangue, né, em relação à aptidão física, em relação à força muscular, em relação ao que mais, prof? As habilidades de movimento, cognição, né? A gente está falando muito aqui relacionado à parte física, né? Mas a gente tem que falar também da cognição que melhora, a saúde óssea. Então a gente percebe muitos benefícios, mas principalmente com relação à composição corporal. E aí, revisão feita, agora chegou a hora da gente fazer a correção dos exercícios, ok? Então, já te aguardo aí logo depois da vinheta. Retornamos, caríssimo estudante. Agora a gente vai verificar aí se você pegou aí as nuances dessa nossa aula, ficou atento e vai conseguir responder aí de forma bem correta, bem tranquila aí os questionamentos. Então dá uma olhada aí nessas questões. Vou pedir para abrir a tela aqui, muito bem. Olha só o que nós temos aí para a gente tirar dúvidas de hoje, prof. Tem uma questão aqui com uma tirinha. Então, essa questão é uma questão adaptada e eu gostaria que você, caríssimo estudante, observasse essa imagem a seguir. Então, nós temos ali no primeiro quadrinho, né, um balãozinho escrito: na mídia, somos corpos em pedaços. E aí embaixo, né, dessa tirinha ali, tem uma revista aberta, tem uma parte do tronco de uma mulher, silhueta de uma mulher, e a parte de cima do rosto de uma mulher, né? Um cabelo maravilhoso. E aí no quadrinho do meio eu tenho uma personagem com um monte de interrogações, que ela faz o seguinte questionamento: será que as pessoas devem ser vistas desta única forma? Olha o questionamento dela. Depois, no terceiro quadro, eu tenho a representação, né? Imagino que seja ela olhando ali de costa e vendo pedaços de corpos. Um corpo de uma parte do corpo onde só tem as pernas femininas com salto alto, outro de um tronco com um biquíni, outro de braços fortes, que simboliza aí braços de homem, né? Com pesos de academia. E aí fica essa indagação: será que as pessoas devem ser vistas dessa única forma? Bom, né, esse questionamento. Olha só o que a questão quer de vocês. Com base nessa imagem que eu acabei de descrever para vocês, eu gostaria que vocês marcassem aqui a alternativa correta com relação aí sobre a mídia e o corpo, com relação à mídia e o corpo abordado na tirinha. O que a gente pode concluir? Essa análise, essa descrição que eu acabei de fazer ali para você. Letra A diz que é o seguinte: a mídia, ela apresenta um discurso que é voltado à questão estética, mas também é voltado à preocupação com a saúde da população. Letra B diz o seguinte: o discurso midiático é fundamental na projeção de corpos perfeitos para a sociedade, de modo que não basta ser saudável, há de ser belo, há de ser jovem, há de estar na moda, há de ser ativo, tá? Continuando, Prof. Iris, olha só. Letra C. A mídia, ela é responsável por alertar pessoas que colocam as suas vidas em risco, consumindo remédios para emagrecer e anabolizantes, e também fazendo cirurgias que são desnecessárias. Letra D. Na atualidade, a mídia, ela contribui
para o fortalecimento do movimento e da insubmissão aos padrões de beleza que são impostos pela cultura de consumismo. Letra E. O corpo estético na sociedade é enfatizado pela mídia e pela propaganda no objetivo de fazer indivíduos críticos, pois a sociedade é composta pelo sistema econômico em que estamos entrelaçados e pelos padrões a serem estabelecidos na sociedade, ok? Muito bem. Agora eu te pergunto, qual dessas questões é a correta? A, B, C ou D ou E? 5 segundos para ti, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Então a resposta correta é a letra B. Você lembra o que dizia a letra B? Falava sobre se permanecer sempre belo, jovem. Vou até mostrar para você, olha só. Então o discurso midiático aqui, ele é fundamental na projeção de corpos perfeitos. Então, quando eu falo aqueles recortes que estão na revista, estou falando de uma parte de mim que está ali sendo projetada, né? É uma parte que eu gostaria que fosse daquela forma. Então, a mídia ela faz muito isso, a projeção de corpos perfeitos, mas ali são recortes, né? Não dá para levar 100% a sério. De corpos perfeitos para essa sociedade, de modo que não basta apenas ser saudável, não basta apenas eu me alimentar bem, eu dormir bem, eu me exercitar, eu tenho que ser belo, eu tenho que ser jovem, eu tenho que estar na moda, eu tenho que ser ativo, eu tenho que estar na mídia. Se eu não estiver na mídia, se não aparecer, não vale, ok? Muito bem. Questão de número 2. Diz o seguinte, leiam aqui comigo, vamos lá? 1, 2, 3. O somatotipo é um indicador da forma, estrutura e composição do corpo humano. Essa técnica se constitui um recurso útil para análise das modificações na forma e estrutura corporal, em função do treinamento pela própria exigência física da atividade em questão. Conseguiu entender? Vou ler de novo. O somatotipo é um indicador de forma, estrutura e composição do corpo humano, e essa técnica ela se constitui um recurso útil para análise das modificações na forma e estrutura corporal, em função do treinamento pela exigência física da atividade em questão. Então a gente está falando de somatotipo. E aí você vai analisar essas alternativas e vai marcar aí a alternativa que corresponde ao somatotipo de arredondamento das curvas corporais. Você lembra qual é essa questão? Arredondamento das curvas corporais? Seria a letra A, prof, que fala de endomorfia ou indicativo de adiposidade corporal? Seria a letra B, que fala de mesomorfia e desenvolvimento muscular? Ou ainda, seria a letra C, ectomorfia ou linearidade específica? Tem a letra D ainda, caríssimo estudante, que fala do percentual de gordura ou quantidade que é relativa de gordura. E por último, tem a letra E, da massa magra ou massa livre de gordura, ok? Muito bem. E aí, qual dessas alternativas, é isso, que está correta com relação ao arredondamento das curvas? Só tem uma, né, gente? Que é a letra A. Endomorfia, né? Endomórfico. Lembra? Indicativo de adiposidade. Prof, o que é adiposidade? A gente está falando de gordura. Gordura corporal, certo? Muito bem. Vamos para a questão de número 3, então? Bora lá, tá acabando, gente, tá acabando. Olha só, questão de número 3 diz o seguinte: o padrão corporal dos brasileiros
tem a população caracterizada pelo quê? Por diversidade. E aí, caríssimo estudante, você agora vai descrever como podem ser compreendidos os padrões aí de beleza corporal e como que o exercício físico pode contribuir aí. Você entendeu? Então você vai descrever como que pode ser compreendido os padrões de beleza. O que é o padrão de beleza? O que você compreendeu dessa aula? Você vai focar nisso. Depois você vai fazer esse link, essa junção com relação ao que o exercício físico pode contribuir. E aí eu trago aqui para você dar uma olhada, para você analisar, ver se a sua resposta ela corresponde a essa linha de raciocínio que eu vou colocar aqui, certo? Então, confere aí, compara e verifica se está nesse ponto. Olha lá. Então, a chave de resposta que eu trago para você diz o seguinte: os padrões de beleza do corpo variam aí e mudam ao longo do tempo. Vou vir aqui um pouquinho aqui contigo. Essa daqui eu quero falar junto contigo. Olha só. Então, os padrões aí, eles variam ao longo do tempo, tá? Mas, geralmente, eles envolvem aí uma ideia de um corpo magro, de um corpo em forma, certo? Até aí tranquilo. No entanto, o que a gente tem que levar em consideração aqui é que é importante lembrar que a beleza vem de diferentes formas e de diferentes tamanhos também, ok? Muito bem. Ao nos exercitarmos, nós poderemos aí mudar o foco, tá? O foco, lembra o foco da câmera? Pois é, o foco de como que o nosso corpo se parece para os benefícios aí com relação aos exercícios físicos e o que eles trazem aí relacionado à nossa saúde como um todo e para a nossa mente. Isso vai ajudar a gente a avaliar, a investigar, a desafiar aí os padrões de beleza que existem, tradicionais, e vão nos ajudar também a promover uma visão mais equilibrada dessa saúde e desse corpo aí, certo? Também é importante que você lembre, caríssimo estudante, que ao notar que o exercício físico regular, né, lembra, sistematizado, frequência, intensidade, duração, ele pode aumentar aí a nossa autoestima, ele pode aumentar a nossa confiança, ele pode nos deixar mais independentes para que a gente possa atender ou não aí a determinados padrões convencionais de beleza, ok? Enfatizando aí toda essa importância dessa saúde, desse bem-estar, em vez aí de ideias muito estéticas e pouco reais. Então lembra, o exercício físico pode fazer essa ponte aí. Eu preciso estar bem? Preciso, com certeza, prof. Mas eu não preciso me prender a tudo isso, ok? E aí, para reforçar esses conhecimentos, deixei aí um material para que você possa ler, para que você possa fazer resumo, para que você possa anotar, pegar marca-texto, lápis, registrar aí aquilo que é importante sobre o culto do corpo e as influências da mídia contemporânea marcando aí a juventude, ok? E para finalizar essa aula de hoje, caríssimo estudante, eu vou deixar a minha mensagem de hoje para você, que diz o seguinte: o seu corpo, caríssimo estudante, ele merece ser desafiado, ele também merece ser respeitado e ele também merece ser nutrido. Então, faça um exercício, do exercício físico, uma celebração diária, tá? Então, celebre, seja feliz, aproveite, não se prenda a padrões, prenda-se sim à sua saúde, né? A saúde física, a saúde mental, espiritual, e já te chamo aí para nossas práticas aí. Tem atividade aí para a gente executar, depois o professor vai estar te orientando e você vai fazer algumas práticas aí relacionadas a essa temática de hoje. Algumas práticas que tem nesse momento aí da aula ponto 3, né, para o professor orientar você, são práticas que muitas vezes vocês vão executar, vão juntar os conhecimentos abordados aí em aula, certo? Eu fico por aqui.
E eu te aguardo aí na próxima aula aí. Registra tudo, anota tudo, faz as práticas, porque isso tudo vai virar aí material para nossa extra classe, hein? Então faça tudo aí direitinho e nos vemos na próxima aula. Tchau, gente!